Qual é a verdadeira história do Halloween? Por que nesse dia as pessoas se fantasiam, pedem doces, assustam umas às outras? Por que alguns chamam esse dia de Dia das Bruxas? Por que ele acontece dia 31 de outubro? De onde vem essa tradição? Você sabe? Fica comigo até o final porque nesse vídeo você vai saber tudo o que você precisa sobre o Halloween. Hello my friends and welcome, eu sou Paulo Magnani, sou professor de inglês, sou cristão e esse é o canal Inglês com Fé. Aqui nós aprendemos inglês através do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o segundo vídeo nosso da nossa minissérie especial sobre Halloween de 3 vídeos. No nosso primeiro vídeo nós aprendemos que o verdadeiro significado da palavra Halloween é a celebração da véspera do Dia de Todos os Santos, que em um inglês mais antigo era All Hallows Eve. Se você perdeu esse vídeo, então clica aqui no card e assiste lá. No nosso vídeo de hoje, que é o segundo vídeo da série, nós vamos entender qual é a verdadeira história do Halloween e como que ele se tornou o que ele é hoje. Para isso, você precisa entender a relação entre o povo celta e o Império Romano na nossa história. Quem eram os celtas? Os celtas eram um povo antigo que vivia no continente europeu e que viveu por 1000 anos antes de Cristo até séculos depois de Cristo. Eles eram um povo muito desenvolvido em muitas coisas, principalmente nas guerras. Eles enfrentaram os romanos por muitas vezes, muitas batalhas. Eles eram divididos em diversas tribos e não tinham um governo centralizado. Porém, eles tinham o idioma, a cultura e a religião em comum. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, que geralmente estavam relacionados à natureza, como por exemplo os rios. Cada rio era uma deusa, a qual eles oravam e achavam que abençoava eles de alguma maneira. Semelhantes tradições aos nossos índios e aos astecas, por exemplo, aqui nas Américas. Uma das principais tradições dos celtas era o festival do Samhain, que era uma festividade que começava no pôr do sol do dia 31 de outubro e que terminava no pôr do sol do dia 1º de novembro. Essa transição de 31 de outubro para 1º de novembro simbolizava o ano novo celta. Para eles estava começando o novo ano. Naquele momento encerrava-se também o verão e dava-se início ao inverno. O verão para os celtas simbolizava a prosperidade, o calor, a colheita e tudo que eles tinham de bom, a luz, que dava vida para eles. Por outro lado, o inverno, que era rigoroso no norte da Europa, simbolizava tudo ao contrário. Simbolizava a escuridão, o frio, o medo, simbolizava a morte, porque não plantava e não havia colheita nessa época. Justamente nessa transição do inverno para o verão, do novo ano celta, eles acreditavam, de acordo com as tradições deles religiosas, que naquele dia, naquele momento, dia 31 para o dia 1º, o mundo dos espíritos, o mundo onde viviam as pessoas que já tinham morrido e os deuses, se unia ao mundo dos mortais. E assim eles poderiam se relacionar e ter contato com os espíritos daqueles que já haviam morrido. Eles inclusive acreditavam que os espíritos de seus antepassados podiam visitar eles. E eles colocavam ofertas de comida na frente das portas para poder agradar esses espíritos. Eles também achavam que eles tinham que agradar esses espíritos para que eles pudessem ter mais chance de sobreviver ao inverno. Neste festival eles tinham o hábito de acender grandes fogueiras e iluminar de alguma maneira com fogo para que os espíritos pudessem enxergar o caminho que eles tinham que seguir de volta de onde eles vieram. Acredita-se inclusive que os celtas chegaram a fazer sacrifícios de animais e também sacrifícios humanos para poder agradar os seus deuses e os espíritos. Foi parte do costume deles também se vestir com fantasias e visitar a casa das famílias pedindo comida em troca de versos que eles recitavam. Alguns estudiosos acreditam que eles fantasiavam como monstros porque aquilo simbolizava o espírito do inverno, tudo de ruim que o inverno trazia para eles, portanto eles colocavam aquelas fantasias de monstros e visitavam as pessoas pedindo algo em troca, como se o inverno fizesse isso com eles, pedindo também que eles dessem algo para o inverno naquele festival para que o inverno não destruísse eles. Outros estudiosos também acreditam que eles se fantasiavam para que eles pudessem ser confundidos entre os espíritos que eles achavam que estavam por lá. Assim, quando os espíritos vissem eles fantasiados, poderiam achar que eles somente eram outros espíritos e não ia assustá-los porque eles eram todos iguais. Essa celebração durou por muitos e muitos séculos, então dá para imaginar quantas tradições surgiram e acabaram e novas surgiram durante todo esse período.
É importante salientar que, apesar de muitas vezes para nós hoje parecer que esse festival era algo macabro e sombrio, na verdade era uma festa. E eles estavam ali celebrando o final do verão e estavam fazendo a sua última colheita para se preparar para o inverno. E eles estavam tentando criar tradições para agradar de alguma maneira os deuses para que eles pudessem sobreviver ao rigoroso inverno que estava pela frente. A rivalidade entre os celtas e os romanos data de séculos antes de Cristo. Foram muitas batalhas que houve entre esses dois povos. Até que, para deixar a história mais curta, quando Roma se tornou um império mais poderoso, chegou um momento que eles conseguiram dominar todas as tribos celtas. Apesar do domínio romano, os celtas permaneceram com as suas tradições. Em 380 d.C., quando o Império Romano se tornou oficialmente cristão, o cristianismo ainda levou séculos para poder ser disseminado e absorvido pelas culturas dominadas pelos romanos, inclusive pelos próprios romanos. Assim, o festival do Ano Novo Celta, o Samhain, continuou durante séculos sendo uma tradição entre os celtas, mesmo durante a cristianização de toda a Grã-Bretanha. Foi então que no ano de 835 d.C., o Papa da Igreja Católica decidiu mudar a data do dia de Todos os Santos, que era 13 de maio, para o dia 1º de novembro. Porque a igreja percebeu que já havia uma grande celebração no norte da Europa, uma grande movimentação e fé das pessoas, que elas tinham uma comunhão com os espíritos naquele dia, e aí eles aproveitaram e queriam também cristianizar esse povo, que ainda tinha essas tradições que eram consideradas pagãs. Então eles colocaram esse dia, que era 13 de maio, no dia 1º de novembro, e decidiram oficialmente que toda a igreja teria que festejar no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, que haviam morrido pela causa de Cristo. Assim, o povo celta poderia continuar com suas festas, porém não mais festejando ou fazendo ofertas para os seus espíritos ou para os espíritos dos seus deuses. Eles iriam festejar, sim, mas agora para os espíritos dos santos cristãos. Esse dia, em inglês, como nós já vimos, passou a se chamar All Hallows Day, na verdade era All Hallows Day, mas passou a ser dia 1º de novembro, e a véspera, então, dia 31 de outubro, a véspera do All Hallows Day, All Hallows Eve, e com o tempo All Hallows Eve virou Halloween, dia 31 de outubro. Praticamente 1000 anos depois do dia de Todos os Santos ter sido colocado no dia 1º de novembro, muitas tradições ainda existiam na Europa em relação a tudo isso que a gente falou agora. Uma tradição, por exemplo, é o souling. A palavra soul, em inglês, significa alma. De acordo com essa tradição, nessa festividade do dia 31 para o dia 1º, as pessoas cristãs faziam bolos em casa chamados soul cake, que ao pé da letra seriam bolos da alma. E eles comiam esses soul cakes para festejar, para fazer essas festividades. Nesse momento, as crianças e as pessoas também visitavam essas famílias e pediam esses soul cakes. E aí as pessoas davam esses bolos da alma para as crianças e eles se comprometiam a orar em favor dos seus familiares que estavam doentes ou dos seus familiares que estavam mortos, orar a favor dos seus antepassados. Semelhante a essa, havia também uma outra tradição chamada Guising, na qual as pessoas colocavam fantasias e visitavam as famílias e pediam comida, bebida ou pediam dinheiro. E em troca, eles ofereciam um poema, ou faziam alguma brincadeira, ou faziam algum truque, ou tocavam algum instrumento para entreter a família. Por volta então do ano de 1840, 1845, a Irlanda, que era a região onde tinha mais forte essa tradição celta, começou a passar por uma grande crise alimentícia e começaram a passar fome. E nesse momento houve uma migração muito grande de irlandeses para os Estados Unidos. Não só irlandeses, como também escoceses. E quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles levaram com eles todas essas tradições que eram tradições milenares e que haviam já se alterado de diversas maneiras. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, aos poucos eles foram adaptando essas tradições. Dizem que essas tradições em algum momento começaram a se tornar violentas e houve um pouco de vandalismo. E foi então que a partir do ano de 1930 nos Estados Unidos, a sociedade americana começou a alterar um pouco as tradições que veio dos irlandeses e tornar essa festividade um pouco mais centrada na família e nas crianças. Ou seja, como a gente diz hoje, mais family friendly. Foi então nos Estados Unidos que se criou a tradição do trick or treating, onde as crianças vão até a casa das famílias fantasiadas e dizem trick or treat, que no Brasil é comumente traduzido como doçuras ou travessuras. E aí as pessoas dão balas e doces para as crianças.
Esta tradição se popularizou nos Estados Unidos principalmente depois que ela apareceu nos desenhos do Snoopy e também na Disney, e daí para o mundo todo. Percebam que com o tempo a tradição do Halloween deixou de ter uma conotação religiosa e espiritual. As máscaras de monstros, de fantasmas e de coisas místicas, elas se remetem às tradições celtas de milhares de anos atrás. Quando essas pessoas que se dizem bruxas dizem que celebram Halloween e que o Halloween é o dia das bruxas, na verdade elas não estão se referindo ao Halloween, porque o Halloween na verdade é um dia criado pelos cristãos. Essas pessoas que são mais místicas e que não são cristãs, elas estão se referindo ao Samhain, que era a celebração celta, não a celebração cristã. Elas ainda acreditam que entre o dia 31 e o dia 1º de novembro existe aquela união entre o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, assim como os celtas acreditavam séculos atrás. E assim, essas pessoas místicas também foram criando as suas próprias tradições. E foi dessa forma, meus amigos, que o Halloween se tornou o que ele é hoje. Ele é uma tradição americana? Pode ser que sim, um pouco americana, um pouco irlandesa, um pouco escocesa, um pouco romana, um pouco católica e um pouco celta. E assim, durante séculos, essas tradições foram se alterando e se alterando até chegar ao que nós temos hoje. E aos poucos, vindo no Brasil, também vai se tornando um pouco a brasileirada, brasileira, estão querendo até colocar o Saci agora nessa tradição. Então as coisas são assim, né? A sociedade, o ser humano é assim, vai passando os séculos, as tradições vão vindo, vão se perdendo e vão criando novas tradições. Por fim, no nosso próximo e último vídeo, nós vamos discutir a seguinte pergunta: e nós cristãos hoje, podemos celebrar o Halloween? Ou é pecado para nós celebrar o Halloween? Eu quero discutir sobre esse assunto com vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, então não esqueçam de curtir e compartilhar ele com seus amigos. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Thanks for watching and see you next video.